No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu transformei esse site horroroso nesse site bonitão que você está vendo na tela agora. E esse vídeo, ele está coberto de princípios de UI, princípios de UX, princípios de desenho de landing page. Então é um vídeo perfeito para você que está começando ou então você que já está na área há um pouquinho mais de tempo, tá? Provavelmente vai ser um vídeo mais longo, assim como os últimos, né, que eu tenho feito, mas provavelmente vai ser um vídeo aí entre os seus 30 e 40 minutos, mas que a gente vai cobrir do zero o redesenho desse site. Então, sem mais delongas, vamos lá. Antes da gente partir de fato, né, para o nosso redesenho, eu quero mostrar para vocês, né, um pouquinho dos passos anteriores que a gente fez, tá? Então, nos últimos 2 vídeos eu cobri um pouquinho desse processo. Então, se você não viu, dá uma olhada nos vídeos anteriores sobre o meu processo de design e sobre o wireframe, tá? Então, vamos lá. Eu cobri com vocês a parte de wireframe, né, no vídeo sobre o wireframe, em que a gente fez juntos, né, essa documentação de melhoria do site atual do banco de séries. Se você não conhece o site do banco de séries, ele é esse site aqui, é basicamente um site para você documentar as séries e filmes que você já assistiu. É um site gigante, tem muitos usuários, mas é um site horroroso. Tá? Então basicamente é esse site aqui que a gente vai redesenhar juntos, tá? Então vamos lá, a gente fez a análise juntos desse site, análise de melhorias, tá? E logo na sequência a gente trabalhou na parte de Rabisco Frame, né, em que a gente fez juntos isso aqui. Logo na sequência a gente fez a parte de benchmark, né, então tem um vídeo só sobre aonde que eu busco inspirações. Provavelmente vai estar linkado em um card aqui em cima. Então a gente documentou, né, o nosso benchmark juntos. Se você não viu esse vídeo, recomendo com que você veja, tá? E hoje nós vamos então de fato redesenhar esse site, botar a mão na massa, tá? Então para a gente começar, eu vou aqui pressionar F para poder fazer o meu frame, né? Então o meu frame ele vai ser um desktop, né? A altura não importa muito, para ser sincero, né? O importante é a largura de 1440, que é a largura base que eu sempre uso, tá? Então eu vou colocar aqui BDS, né? Homepage, que é o site do banco de séries. E para a gente começar então, eu quero, hoje o site atual ele é nesse fundo light mode, né? Nesse fundo branco que até dói os olhos um pouquinho, né? E o que eu quero fazer é deixar esse site um pouco mais confortável na leitura e no consumo dos dados, um pouco com que a Netflix faz e um pouco do que a gente documentou no nosso benchmark, tá? Então aqui eu vou começar colocando uma cor mais escura, tá? Para que o nosso usuário fique um pouco mais confortável na leitura. Eu gosto de colocar um radius no meu frame, tá? Mas é algo completamente pessoal, tá? Então a gente vai começar pela nossa navegação, né? Igual a gente fez aqui no nosso wireframe, tá? Então aqui eu quero colocar o quê? Eu quero colocar a logo, tá? Eu vou usar uma fonte que chama Circular, que é uma fonte que eu gosto muito, já usei em outros projetos aqui também. Então eu vou usar essa fonte circular, vou colocar nela um tamanho de 24, tá? Se você não tem essa fonte, não tem problema, você pode usar qualquer fonte que seja sans serif. Se você não sabe o que é uma fonte sans serif, também tem vídeo aqui no canal explicando, tá? Então beleza, começamos com a logo, né? Eu quero aqui um espaço de 24 pixels de cada lado. 24 na esquerda, 24 em cima. Mas provavelmente eu vou mudar isso por conta dos botões de ação que eu vou ter. Aí a gente vai começar a fazer a nossa navegação, né? Então eu quero que o usuário consiga navegar, né, e consiga ter acesso a outras páginas direto da homepage, tá? Então aqui a gente vai colocar como ativo a nossa página inicial, né? E aqui eu vou colocar uma fontezinha menor, vou colocar uma fonte de 16 pixels, tá? Que vai ser a nossa home,
né? Pode ser início, pode ser home, enfim, você pode colocar o que você quiser, tá? E aí eu vou criar outras páginas aqui também. Então aqui vai ter categorias, deixa eu só mudar o meu dicionário para português Brasil, que aí não fica dando erro. E aqui eu quero o quê? Eu quero uma fonte com menos peso, né? Então regular. Eu quero dar uma opacidade nela de 60%. Você pode dar através desse campinho aqui, ou então apertando 6 no seu teclado, tá? E aqui eu já vou agrupar as duas, já vou dar um auto layout para que fique mais fácil da gente poder construir as outras telas, tá? As outras telas não, os outros itens de navegação. Então aqui a gente vai ter categorias, a gente vai ter suas séries, basicamente para a pessoa conseguir ver, né, quais séries que ela já documentou. A gente vai ter suas listas, então a pessoa pode ter listas de favoritos, sei lá, filmes de terror que eu quero assistir. Então basicamente a pessoa pode salvar, né, como se fosse basicamente um favoritos mesmo, né? E a gente vai ter comunidade, que é basicamente um fórum para as pessoas trocarem ideias sobre série. Comunidade, para as pessoas trocarem ideias sobre série, tá? Beleza, então aqui já temos a nossa navegação pronta, certo? Temos a nossa navegaçãozinha pronta. Eu vou construir agora uma barra de pesquisa, né? Aqui no nosso wireframe a gente colocou que a gente gostaria de ter uma área para o usuário buscar, né? Buscar série, buscar filme e tal, e também um botãozinho de acesso, um botão de entrar. Então vamos lá, vamos construir isso aqui. Como que eu geralmente faço, tá? Deixa eu dar um zoom maior aqui. Pronto, me coloquei menorzinho aqui para que vocês possam ver, né, a tela com mais facilidade, tá? Então beleza, coloquei aqui a minha navegação, temos a logo, e aí agora a gente vai construir a parte de busca, tá? Geralmente eu faço a busca como? Aperto T, escrevo o que eu quero colocar dentro do meu campo de busca. Nesse caso vai ser pesquise por uma série ou filme. Basicamente esse vai ser o texto que eu vou colocar dentro. E aí eu vou vir aqui e eu vou colocar 14, né? Vou dar uma opacidadezinha aqui também de 60. E eu vou criar um grupo para esse texto. Venho aqui no meu auto layout e coloco um espaçamento cima-baixo, tá? Que nesse caso vai ser um espaçamento de 4 pixels e do lado vai ser 12 e do outro vai ser 4. Por quê? Porque eu vou colocar um ícone de busca, tá? Geralmente, quando eu trabalho com ícone, eu uso um site que chama, eu já mostrei aqui em outros vídeos, um site que chama Font Awesome, que basicamente é um site que tem versão grátis e versão paga, que você pode vir e você pode pesquisar. Nesse caso eu quero um ícone de search, eu posso vir aqui, eu escrevo um texto, posso escrever search ou aquele texto lá. Na verdade eu venho aqui, ó, toco aqui, e venho aqui e copio e mudo a minha fonte para Font Awesome. Se você quer um vídeo com mais detalhes sobre Font Awesome, eu posso fazer também, tá? Então beleza, vamos lá. Esse meu ícone, ele vai ter um tamanho de 12, tá? Eu vou colocar ele dentro de um grupo também. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder aproximar. Eu vou colocar ele dentro de um grupo também, como você pode ver aqui do lado esquerdo. Eu vou dar Auto Layout e vou colocar um tamanho fixo nele de 24, tá? Então tamanho fixo de 24. Coloco aqui o meu ícone no meio e coloco um fundo branco e um radial 100% para ficar redondinho. E esse ícone eu quero ele da cor do fundo, tá? Então basicamente isso. E aí agora eu coloco esse ícone dentro, dou um Ctrl X aqui, dou um Ctrl V, coloco ele dentro da minha busca. Então pronto, a gente já tem a nossa busca. Só que ela não está muito legal, né? Não tem uma bordazinha, não tem um fundo e tal. Então é isso que a gente vai fazer nesse momento. Então eu quero que essa busca tenha um fundo branco com opacidade de 6%. Já está ficando legal. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Já está ficando legal. Ó.
Então aqui a gente já consegue ver, né, que existe um fundo. Eu quero que essa minha busca seja 100% redonda. Então vai ter essa bordazinha arredondada do lado, tá? E eu quero colocar nela uma borda branca também. Só que a borda não vai ser branca 100%. Não vai ser esse branco aqui. Vai ser um branco com opacidade. Então eu quero colocar 5% de opacidade, um pouquinho mais fraco do que a opacidade do fundo. Legal demais, tá? E aqui eu quero que ela tenha um tamanho um pouquinho maior. Eu quero que ela tenha aqui, vamos colocar uns 300. Olha só, olha que legal. Quando eu aumento a minha busca, ela está quebrando, olha só, ela está ficando no meio. E eu não quero que ela fique no meio, eu quero que o meu texto venha para a esquerda e o meu ícone fique fixo na direita. E como que eu faço isso? Deixa eu colocar aqui um tamanho de 320. Eu faço isso como? Primeiramente, ao invés dos meus itens estarem alinhados ao centro, eu alinho à esquerda. Ah, Diego, mas o ícone veio junto. Veio. Eu clico no meu texto e eu venho aqui e eu falo que eu quero que ele preencha todo o meu container. Container é o meu item maior, né? Como se fosse uma camada uma caixa, como se fosse uma caixa que abraça todos os itens que estão dentro. Nesse caso, é esse fundo da minha busca, né? Então eu quero que ele preencha todo o meu container. E aí com isso ele joga o ícone para a direita e eu consigo escrever aqui tranquilamente. Então beleza, eu tenho aqui a minha busca pronta, certo? Tem a minha busca pronta. Eu tenho aqui, tô achando que essa fonte regular, não, tá, beleza, tá, ela tá legalzinha. Vamos colocar só um 120 aqui nela, beleza, fica um pouquinho melhor com esse line height, ela cresceu um pouquinho verticalmente. Beleza, então a busca tá pronta. Eu quero agora fazer o nosso botão de acesso, tá? Nosso botão de acesso vai ser a mesma coisa. Coloco o texto escrito acesso, né? Basicamente acesso. E aí eu faço como? Eu quero um ícone de acesso também. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente trabalhar um pouquinho mais perto. Eu quero um ícone de acesso. Eu venho aqui e eu coloco sign in. Sempre em inglês, tá, pessoal? Sempre em inglês. Pesquise os ícones sempre em inglês nesse site. Em português você não vai ter sucesso. Coloquei aqui, meu texto, venho e mudo para o meu font awesome e perfeito, né? Já está aqui tudo certinho. Tá, 14:120, excelente. Vou alinhar os dois aqui, colocar 8 pixels de espaçamento. Agrupei o meu ícone com texto, dei Auto Layout e com isso eu já consigo criar o meu botão, tá? A minha busca ela tem um tamanho de 32 pixels e o meu botão também tem que seguir esse mesmo tamanho, né? Então eu vou colocar um tamanho fixo nele aqui de 32. A gente poderia, né, agrupar tudo em Auto Layout e colocar esse botão para preencher o container inteiro, né, da mesma forma que eu fiz com a busca, só que vertical. Então tem várias formas de fazer isso, eu vou escolher a forma de deixar essa altura fixa, tá? E aí eu quero colocar um espaçamento, né? Porque eu quero colocar um espaçamento para que não fique tão colado na borda, né? O meu ícone e o meu texto. E esse espaçamento vai ser de 12 pixels, tá? Vou colocar aqui também um fio branco com opacidade de 6 e um stroke, uma borda branca com opacidade de 5 para poder seguir a minha busca, tá? A gente poderia colocar um pouquinho mais forte a borda, enfim. Eu vou até colocar, porque como ele é um botão, a gente pode colocar aqui 8, que ele fica um pouquinho mais saliente. E eu vou dar um radial de 100%, tá? Agrupei esses dois caras aqui, dei Auto Layout. Eu quero um espaçamento entre os dois, eu quero um espaçamento de 12 pixels. Vamos colocar aqui 12 pixels entre os dois e vamos alinhar ele do lado direito aqui da nossa navegação, né?
Então a nossa navegação está praticamente pronta, né? Deixa eu agrupar esses dois caras aqui também. Auto Layout, quero um espaçamento aqui de 56. Aí a gente faz o quê? A gente agrupa tudo, né? Agrupa esse cara como um todo, como um item só, dá um Auto Layout nele também. Cara, Auto Layout é vida. Auto Layout você precisa usar para todas as coisas. O único momento que eu não curto usar Auto Layout é para deixar a página inteira em Auto Layout, porque eu acho que me atrasa muito na minha produtividade. Mas em questão de elementos, assim, eu gosto bastante. Então, beleza. Coloquei aqui, deixa eu colocar aqui 16, 16. Vamos subir um pouquinho também para ficar 16. Então, pronto. O espaço aqui está alto, né? Então jogou um item para um lado e outro item para o outro. Nossa navegação está 100% pronta, tá? O que eu quero fazer agora é como se fosse um carrossel de filmes e séries. Para ação rápida, o usuário entrou na página, ele já vai ver um carrosselzinho pequeno com vários filmes e séries que ele já poderia clicar e já ir para o detalhe desse filme ou série. Isso pode ajudar no quê, Diego? Nesse carrossel a gente pode trazer os últimos filmes lançados, coisas que a gente sabe que as pessoas estão assistindo para poder ajudar elas a tomar uma ação rápida dentro do app, tá? Então beleza. Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai criar vários retângulos que vai ser a capa do nosso filme ou série, tá? Vou colocar um tamanho aqui de 110 por 64, tá? Que é um aspect ratio de 16 por 9, tá? E eu vou colocar um radius nele de 8 pixels. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é, vão existir vários desse aqui, tá? Então, vão existir vários desses quadradinhos aqui. Como eu já sei que vão existir vários desse aqui, o que eu faço já é agrupar, colocar em Auto Layout, já está um espaçamento de 12, e eu posso só agora copiar e colar. Copiar e colar que já vai ir com um espaçamentozinho bonitinho, tá? Beleza, eu quero fazer agora, eu quero colocar uma borda para poder separar esses itens de carrossel com a minha nave e com a minha capa que vai vir embaixo. Tá? Então eu venho aqui e eu coloco um espaçamento de 12 cima baixo, coloco uma borda branca. Mas aí ficou ruim, né? Porque ficou essa borda aqui, ó, ficou essa borda colada no meu item. Eu não quero isso. Vamos fazer o quê? Vamos vir aqui e vamos colocar uma borda custom. Então eu quero uma borda somente em cima e embaixo. Então, do lado esquerdo e do lado direito eu coloco 0, tá? Perfeito. E em cima e embaixo eu quero uma borda que tenha apenas 8 pixels de opacidade, não, 8% de opacidade. Então ele vai dar essa bordinha bonitinha aqui. Eu posso até colocar mais, eu posso colocar aqui 12%, né? Que aí dá uma bordinha um pouco maior. Eu vou colar o meu item aqui para ficar bonitinho. Vou colar ele aqui também, segurando o Ctrl para eu cortar ele bonitinho. E aí eu vou colocar um espaçamento do meu lado esquerdo, que é esse espaçamento aqui, de 12 também, para que ele não fique... Eu vou colocar 16 na verdade, né, que é o que a gente está seguindo para a nave. Aí fica tudo muito bem ali alinhadozinho do lado esquerdo. Beleza, Diego, e agora? Agora eu vou só copiar e colar as capas do filme, tá? Como que eu faço isso, Diego? Só você vir aqui, em Fio, mudar para Imagem, clicar em Upload, né? E aí você baixa essas fotos, né, de filme, série no seu computador e aí você sobe essas fotos aqui, tá? Como eu já tenho essas fotos no meu computador, eu só vou subir aqui rapidamente e eu volto com tudo pronto já, tá? Pronto, pessoal, já estamos aqui então com as fotos colocadinhas, tá? E aí, né, você coloca a foto que você quiser, né, a série que você quiser. Para esse vídeo não ficar longo, eu preferi já colocar tudo de uma vez, tá? Beleza, então aqui a gente tem a nossa série, né? Aqui o usuário poderia fazer um scroll, né? Ele pode fazer um scroll horizontal e ele pode ver mais séries, né, caso ele queira, ou já clicar aqui direto e ir para o detalhe dessa série. Beleza, e uma coisa que eu curto muito fazer quando eu tenho um carrossel nesse estilo é fazer meio que um sombreado do lado direito
ou do lado, né, onde que o card está saindo, seja lado direito ou esquerdo, para deixar claro para o usuário que existe algo ali e que ele pode dar o scroll. Então como que a gente pode fazer? A gente pode colocar um elemento absoluto aqui, né? Então a gente pode fazer um retângulo aqui, e aí você vai ver que ele vai empurrar a minha série. Se eu colocar um elemento aqui, ele vai entender que esse elemento faz parte desse container, então ele vai seguir todas as propriedades de espaçamento desse container. Para eu colocar um elemento absoluto sobre tudo, né, que não obedeça a essas propriedades, eu venho aqui e eu coloco ignore auto layout, né? Então ignorar propriedades do auto layout. Aí ele fica por cima, né? Então eu posso vir aqui e eu posso colocar ele no meu alinhado ao topo, e na parte de baixo posso vir aqui, posso alinhar também do lado direito. Eu venho aqui no meu fio, dou um gradiente linear, coloco esse gradiente linear horizontalmente, tá? A parte mais escura eu quero que seja igual ao meu fundo, então venho aqui, copio e colo, e eu coloco também a mesma cor do lado esquerdo, tá? Só que do lado esquerdo eu coloco uma opacidade zero, e aí você consegue ver já, né, que existe um sombreado aqui que tem elementos saindo, né? Então é basicamente, pessoal, um cuidado visual, né, para que o usuário saiba que existe alguma coisa ali, né? Deixa eu só tirar ele um pouquinho dessa barra para que a barra não pegue esse sombreado também, tá? E eu vou crescer um pouquinho essa sombra aqui, vou colocar 72 pixels, tá? Então aqui você já consegue ver, certo? Você já consegue ver que existe um sombreado do lado direito, né? Do lado direito, e isso induz para o usuário que existe conteúdo a ser scrollado ali, tá? Beleza. Vamos seguir para o nosso hero, né? Para o nosso hero, que é basicamente a capa do nosso site, né? Então, seguindo o nosso wireframe, a gente falou da gente ter uma capa principal, um slide principal, em que te mostraria séries ou filmes que a gente quer dar uma ênfase, né? Basicamente no estilo Netflix, HBO e tal. E aí também deixando claro que existe itens e o usuário poderia passar também esse slide manualmente para poder ver os outros itens que a gente quer dar ênfase, né? E eu não sei se você percebeu, mas o meu wireframe está um pouquinho diferente do meu layout atual, né? Então no meu wireframe não tem aqueles mini slides em cima e tá tudo bem, né? A UI final não precisa ser exatamente igual ao wireframe. O wireframe é apenas um guia, certo? Então vamos lá. Aqui a gente vai fazer o quê? Eu vou ter a minha foto, ou o meu slide principal aqui que vai ter, né, 720 pixels de altura, tá? E aí eu vou subir a minha foto aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Subir essa foto aqui que é da série Severance. Então basicamente eu tô aqui, eu vou subir a minha foto, você pode colocar a foto que você quiser, tá? Então beleza, já temos o nosso hero praticamente pronto, né? Só que por questões de acessibilidade, eu quero colocar uma sombra no topo e uma sombra embaixo para que a gente possa colocar, né, alguns detalhes sobre a série na parte de baixo e que o fundo consiga fazer meio que uma mesclagem na foto, sabe? Enfim, se está um pouco confuso, você vai ver um pouquinho do que eu estou falando agora, tá? Então vamos lá. Primeiro eu venho aqui no meu fio, nesse maisinho, adiciono um fio. Eu quero que esse fio aqui seja linear, tá? Então eu vou vir aqui, quero que ele seja linear, quero que a parte mais escura esteja em cima, certo? Então o que eu quero deixa eu pegar a cor do meu fundo, é essa aqui, 000111. Então eu quero que seja nessa cor e que o 0 também seja nessa cor. Aqui deu 20%, mas eu quero que seja 100, tá? Então você vê que já existe uma sinergia um pouco maior. Olha só, eu vou tirar e vou colocar
para você poder ver. Existe uma sinergia maior entre o meu background, que é esse fundo escuro, e a minha imagem, olha só. Existe uma sinergia muito maior. Só que essa sombra está muito forte. Eu quero que ela seja um pouquinho mais... Não mais fraca, né? Mas que ela não venha tanto para baixo assim, porque eu vou colocar uma sombra na parte de baixo também, tá? Então, beleza. Eu venho aqui, eu coloco mais um fio, mesma coisa, linear. Agora eu quero que ele venha da parte de baixo para a parte de cima. Né? Então eu posso vir aqui, colocar a cor do meu background, tiro esse 20%, coloco 100, e aí eu venho aqui e eu diminuo um pouquinho para que ele venha mais ou menos ali 1/3 dessa imagem, tá? Mais ou menos 1/3. E o mais interessante é, nessa parte de baixo, quando a gente coloca ele na parte de baixo, ele dá o match perfeito no fundo. Olha só, a gente pode até colocar ele um pouquinho para cima, para o fundo sumir ainda mais. Olha só, se eu não tenho ele, fica aquela imagem chapada no fundo. É feio, sabe? Não dá uma sinergia, não tem uma conversa entre imagem e fundo do site. Né? Então, quando eu coloco esse shadow, olha a sinergia que acontece com o fundo do site para essa imagem. Vira outra coisa, saca? Vira outra coisa. Isso funciona para qualquer tipo de fundo, seja branco, vermelho, preto, enfim, tá? Então, beleza. Temos o nosso hero pronto. Agora eu quero colocar algumas informações sobre essa série, tá? Então, vai ter algumas informações sobre essa série aqui. Então, a gente começa com o nome da série, Severance. Isso, perfeito. A gente começa com o nome da série. Acho que Bold tá demais. Acho que Medium tá bem interessante. 32 tá um tamanho bom. Aqui tem 24, né? 32 vai ficar um pouquinho melhor para nome de série, tá? E aí eu quero colocar um textinho aqui, né? Então, este é um texto. Esse texto eu quero que ele tenha o quê? 16 pixels, que ele seja regular e tenha uma opacidade... Não, 60 ficou muito fraco. 80, tem uma opacidade de 80 pixels, tá? Aí ele vai estar aqui 12 pixels de distância do meu título. Eu tenho esse textinho aqui que eu já peguei antes, tá? Pra gente poder correr um pouco com esse vídeo. Que basicamente, né, é a sinopse da série, né? Vamos dizer assim. E eu quero que esse texto meu tenha apenas 2 linhas, tá? Então ele vai ter 2 linhas e quando tenha um tamanho aqui de 520 pixels, vai ser um tamanho fixo de 520 pixels e o máximo de 2 linhas, e quando atingir 2 linhas, colocar esses 3 pontinhos, tá? Beleza, deixa eu alinhar aqui esses dois. À esquerda, perfeito. Tô sentindo que essa lupinha aqui tá um pouquinho fraca, deixa eu colocar solid. Aí, perfeito, tá um pouquinho mais forte, tá um pouquinho mais interessante. Beleza, então temos um pouco da descrição da série e agora eu quero colocar algumas tags, né? Algumas tagzinhas que seria a nota da série, tá? Então a nota que essa série tem. Então eu vou colocar um texto aqui, ó. Essa série é 8.9, é uma excelente série, se você não assistiu, super recomendo, é uma série excelente. Deixa eu dar um zoom aqui pra gente ver um pouquinho melhor. E beleza, e aqui eu quero colocar um íconezinho de estrela. A estrela eu sei que no Font Awesome é Star. Então, venho aqui no meu Font Awesome e coloco Star. Normalmente, eu gosto de colocar o ícone 2 pixels abaixo do tamanho da fonte. Então, se essa fonte aqui tá 14, esse aqui poderia estar 12. Não é sempre que eu faço isso, tá? Não é sempre que funciona, mas é algo que eu gosto bastante de fazer, tá? Coloquei aqui alinhadinho com o meu número, agrupo os dois, venho no meu Auto Layout e coloco aqui um espaçamento entre eles de 4 pixels. Excelente! Agora eu quero o quê? Agora eu quero fazer meio que um container, eu quero fazer meio que como
como se fosse uma tagzinha mesmo, né? Então eu venho aqui e eu falo o que? Eu quero que tenha um espaçamento cima-baixo de 4 pixels e direita e esquerda de 8. Eu sempre coloco espaçamento maior nas laterais do que embaixo e em cima, tá? Quero que tenha um fundo branco com opacidade de 4 pixels e eu quero que tenha uma borda branca com opacidade de 16 pixels e que seja 6 pixels arredondada. Poderia ser 8 também, depende do nosso design system. Design system é esse que a gente não tem. Beleza, aqui eu vou colocar um espaçamento de 24 para a parte de cima, tá? Deixa eu colocar 20 que fica um pouco mais perto, 20 pixels. Beleza, eu quero colocar um efeitozinho de background blur, então eu quero dar um blur, uma embaçada no fundo dessa tag. Então eu venho aqui e eu coloco efeitos, background blur, e aqui eu poderia colocar 4, deixar 4, né, igual já tá, poderia colocar 10, por exemplo, também, que funciona muito bem, tá? Só para você ter uma ideia de como que esse background blur funciona, olha só. Se eu estou em cima de algum elemento, ele embaça. Olha só, ele dá uma embaçadinha no fundo, né? Não sei se você consegue ver, mas ele dá uma embaçadinha no fundo, né? Então se eu tiro, olha só, se eu tiro, ele mostra o fundo. Se eu coloco, ele não mostra, ele embaça. Então isso aqui é um toque interessante de visual para a gente poder ter quando a gente trabalha com tag. Então beleza, deixa eu duplicar aqui, vou só duplicar. Não vou criar componente, tá pessoal? Para esse vídeo não ficar gigantesco, tá? Já vai ficar grande, então não vou criar componentes, estilos e tal. Se você tem curiosidade sobre componentes no Figma e estilo, deixa aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Vou colocar aqui qual que é a categoria dessa série, coloquei aqui drama. Vou agrupar tudo, dei auto layout e tá tudo certo, tudo muito bem escalável. Aqui eu posso colocar que ela tem o quê? 2 temporadas. E aí tem um dotzinho que eu curto de usar. Eu gosto sempre de separar esses itens como se fosse com um pontinho, sabe? Eu venho aqui, coloco esse pontinho branco. Então, 2 temporadas, 19 episódios. Beleza. Então, já temos aqui a descrição da nossa série. Beleza? Tá legal, hein? Tá bem legal já. O que eu quero fazer agora é uma ação para o usuário poder ver detalhes, né? Para ele ver detalhes dessa série. Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui e eu crio o meu botão principal, que vai ser adicionar a sua lista, para a pessoa colocar essa série na lista dela, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Agrupei, né? Ctrl G ou Command G se você tiver no Mac. Do Auto Layout, venho aqui e coloco, deixa eu ver um espaçamentinho legal que a gente poderia colocar. 8:16 pode ser legal, tá? A gente vem aqui, direita, esquerda, 16. Vamos ver se vai ficar muito grande. Coloco um fundo branco mesmo, tá? Dou um arredondado de 100% e coloco a mesma cor do fundo. Aqui eu posso colocar uma fonte um pouco mais forte, vou colocar medium para ficar um pouco mais forte. Beleza, eu quero vir aqui, deixa eu só copiar esse ícone, eu vou colar ele aqui para a gente ser um pouco mais rápido. Coloquei a cor do meu fundo e coloco um íconezinho de mais. Então eu só escrevi plus, porque eu sei que plus no Font Awesome é esse íconezinho de mais, tá? Eu vou colocar um espaçamento maior do que esse grupo principal aqui. Então esse grupo principal, ele tem informações sobre a série, então eu posso fazer um grupo aqui, e aqui embaixo vai ser os botões de ação. Primeiro vai ser o botão principal de adicionar a sua lista, e o segundo vai ser para ver detalhes sobre essa série,
E eu quero um íconezinho como se fosse uma setinha pro lado direito, que eu sei que no Font Awesome é Chevron Right, que é seta direita. Não quero esse branco, eu quero um fundozinho aqui, vamos colocar 8, vamos colocar 12, pode ser interessante. Coloco o meu texto e o meu ícone branco, tá? Acho que 8 ficaria melhor, hein? Pode ser legal. Beleza, coloquei aqui, agrupei os dois, coloquei Auto Layout e tudo certo. Então já temos aqui o nosso Hero pronto, certo? Temos aqui o nosso Hero pronto e eu vou chegar ele o máximo da borda. Então eu vou colocar aqui 0 pixels da borda de baixo. E do lado direito a gente pode colocar 80, tá? Então vem aqui eu coloco 80, que é a minha margem da esquerda. Beleza, excelente. Já temos o nosso Hero pronto com a informação da nossa série. Então o usuário consegue ver aqui perfeitamente qual série que é essa, um pouco de detalhes sobre essa série, ele pode adicionar a lista ou ele pode colocar, ele pode ver os detalhes, né, dessa série. Eu vou colocar aqui uma fonte regular, porque é um botão secundário. Regular. Perfeito. Esse é meu botão secundário de detalhes. E eu tô sentindo falta nele numa bordinha também. Eu vou colocar aqui uma bordinha branca, aqui de 6%. Só para casar um pouquinho mais com o nosso botão de cima, tá? E dar mais affordance. Affordance é basicamente a ferramenta visual que você usa para incentivar o clique, né? Para o usuário entender que existe uma interação naquele elemento, tá? Beleza. O que a gente quer fazer agora é o quê? Vindo aqui no nosso wireframe, a gente quer dar meio que um highlight, meio que uma dica que existe uma próxima série, tá? Então, para isso, a gente vem aqui e a gente faz o quê? A gente cria o nosso próximo card, tá? O nosso próximo card que ele vai ter tamanho de 320 pixels de largura por 400, tá? E aqui eu vou colocar aqui um radius nele, um arredondamento das bordas de 12 pixels, tá? Só que ele não vai ficar assim, né? Eu quero alinhar ele no centro do meu hero principal e ele vai ficar um pouco para cá, né? Mais ou menos aqui assim, tá? Mais ou menos aqui assim. E aí eu vou colocar uma série nele, né? Deixa eu vir aqui, eu vou colocar uma série nele, que vai ser essa série aqui. Que vai ser essa série aqui, que é Duna. Joguei um pouquinho para cá, tá? Então o usuário consegue ver que existe um card aqui, que existe a próxima série. E eu quero colocar ainda uma setinha, deixa eu só copiar aqui, ó. Posso clicar nesse ícone com Alt, transportar ele para cá, então eu duplico ele. Eu quero ele um pouquinho maior, que ele está muito pequenininho. Vou colocar aqui 16 nesse ícone. Agrupei ele, dei Auto Layout. Vou colocar um tamanho fixo nele de 40 pixels. Um tamanho fixo de 40 pixels. Tá, vou colocar um fundo branco e vou dar um arredondado nele de 100%. Venho aqui e coloco a seta da cor do fundo. Perfeito. Alinho os dois, centralizado. Quero que essa setinha esteja a 16 pixels do meu segundo card. Excelente, nosso hero está pronto. Eu quero ainda colocar um indicador, né, que existe mais itens. Existe mais itens aqui nesse meu hero, tá? Então, como que eu faço? Eu venho aqui e eu faço o quê? Eu quero colocar... Sabe aqueles pontinhos, aqueles dotzinhos, né? Que o pessoal usa quando tem slider? Eu quero fazer algo um pouquinho parecido. Então eu venho aqui e eu coloco... Esse é o meu card principal. Então eu vou colocar aqui um tamanho nele aqui de 40, branco.
eu venho aqui e eu duplico ele. Esse grandão aqui ele tá representando o card atual, que é de Severance. Vou colocar o segundo, que tem a metade dele, que vai ter uma opacidade de 20%. Coloco o terceiro, que tem um tamanho de 10. E aí os outros que já são um dotzinho, tamanho de 5. Então aqui eu vou ter apenas 5 slides, agrupo todos, dou Auto Layout para eles ficarem certinhos e beleza. Venho aqui e alinho tudo na parte de baixo do meu Hero, tá? Parte de baixo do meu Hero e a 80 pixels da borda, igual o meu texto do lado esquerdo. Então beleza, pessoal, aqui a gente já tem perfeitamente como que poderia ser, né? Como que poderia ser o meu Hero, né? Então aqui eu tenho navegação, tenho esse slidezinho de atalho de filmes e séries, tenho o meu Hero principal que pode ter promoções, pode ter parcerias, pode ter merchan, né? Eles podem fazer marketing nesses banners, eles podem colocar as séries principais, eles podem fechar parceria com Apple, Amazon Prime e pode colocar as séries aqui, enfim, dá para ganhar dinheiro com esse banner, além de salientar as principais séries que a galera tá assistindo e documentando, tá? Então beleza, essa parte já tá pronta e vamos seguir então. Agora eu preciso aumentar aqui a minha tela. Eu vou aumentar aqui a minha tela para a gente poder fazer as outras sessões, tá? Então vamos seguir. Agora, com base no nosso wireframe, seria algo nesse estilo aqui, né? Seria top séries, top filmes, depois a parte de ranking, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui com a parte de top séries, né? Séries mais assistidas, alguma coisa assim. Então vamos começar aqui escrevendo séries, pode estar na fonte errada, copiar o estilo dessa fonte aqui, colar nessa aqui. Eu quero que ela tenha um tamanho de 20 pixels e medium tá bom, tá? Alinho aqui também tudo certinho, 80 pixels. Então, séries mais assistidas da semana. Então esse é o título da minha sessão. Eu posso inclusive copiar essa minha setinha para cá, tá? Para tornar esse título clicável, para a pessoa conseguir ver mais, né? Então isso aqui é algo bem interessante para a gente poder aumentar o tempo de uso, né? Então olha só, do Auto Layout, centralizei tudo, dou um espaçamentozinho aqui de 8 pixels, tá bom? E aqui a gente torna o nosso título clicável. Então, se a pessoa clicar aqui, ela pode ir para uma página que tem, enfim, vários filmes e séries mais assistidos, tá? Então, beleza, vamos lá. Aqui eu quero que, basicamente, vai ter vários cards, né? Vários cartõezinhos, vários retângulos, né? Com filmes e séries. Nesse caso seria série. Então, desenhei o meu retângulo aqui, esse aqui vai ser 24 pixels do título. Esse card também tem a proporção 16:9. Se você não sabe o que é Aspect Ratio, que é algo extremamente importante em design, deixa aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo sobre isso, tá? Então, 302 por 170, tá? Vou dar um radius aqui de 12. E aqui, beleza, aqui eu já tenho o meu card principal, seguindo um pouquinho do que a gente definiu no nosso wireframe. Então aqui vai ter várias séries, né, vários cards, só que antes de eu duplicar isso aqui, fazer vários cards, eu vou dar um zoom porque eu quero colocar o número de pessoas que assistiram essa série, né? Então eu posso vir aqui, eu vou escrever aqui, vamos supor, 18.182 pessoas assistiram essa série. Deixa eu mudar minha fonte. Vou colocar aqui um medium, tá? Agrupei, dei Auto Layout. Você vê que eu uso Auto Layout para praticamente tudo, principalmente nesses pequenos elementos.
dou um espaçamento cima e baixo de 4, direita e esquerda de 8. Coloco um fio branco e arredondo para 8. Arredondo esse cara aqui para 8. Vou mudar a cor da minha tipografia para a mesma cor de fundo que eu uso e beleza. Aqui eu quero colocar um íconezinho também. Deixa eu copiar esse ícone aqui, colar aqui. Acho que um íconezinho de play pode ficar legal. O que vocês acham? Um íconezinho de play? De pessoas que assistiram. Não sei se play seria melhor. Talvez um olhinho, não sei também. Quero usar uma corzinha diferente também. Deixa eu colocar esse laranjinho aqui que eu vi no site deles. Aí, pode ficar interessante. Pode ser que esse fundo, que essa série seja muito branco, tá? Então, se for muito branco, meio que o meu cardzinho aqui some. Nesse caso, seria bom colocar um box shadow, que é basicamente uma sombra, né? Que é uma sombra em volta, né, dessa minha tagzinha aqui. Então eu venho em efeitos, drop shadow, e eu coloco o quê? Eu quero que ela seja a mesma cor de fundo, então 000111. Quero que seja 16%, tá? O Y é o meu vertical, o X é o meu horizontal, é a sombra horizontal. Então 4 tá bom, então vai estar um pouquinho mais para baixo. E eu quero que o blur seja 16. Então beleza, então mesmo se for branco, a nossa tagzinha se sobressai, tá? Beleza, agrupei aqui. Vou vir aqui e vou agora duplicar, tá? Venho aqui e apenas duplico, vou colocar aqui 24 de espaçamentos e vou duplicando até ele sair da tela, tá? Belezinha, belezinha, belezinha. E agora eu só vou fazer o quê? Agora eu só vou copiar e colar as minhas séries. Belezinha, pessoal, tô aqui com as minhas séries já coladas aqui. E aqui você pode usar a série que você quiser, a imagem que você quiser, tá? Então basicamente agora é o quê? Super tranquilo, só duplicar, tá? Vou colocar um espaçamento de 56 entre eles. Deixa eu agrupar esse cara aqui. Vou colocar 56, deixa eu só ver o espaçamento que eu tô do meu Hero. 109, não, vamos colocar 80 para ficar um pouquinho mais perto. E aqui não vai ser séries mais assistidas da semana, vai ser episódios mais comentados da semana também, vai? Da semana. Episódios mais comentados da semana, tá? E aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Deixa eu deletar esses caras aqui pra gente começar meio que do zero. Eu vou colar uma outra série aqui, só para vocês, só para não misturar. Aqui eu quero o quê? Aqui eu não quero quantidade de pessoas que assistiram. Eu quero o quê? Eu quero o episódio, qual episódio, né, qual episódio que é esse, tá? E eu quero também, deixa eu dar um auto layout aqui nesses dois, agrupei, auto layoutei, e eu quero a quantidade de comentários. Vamos supor, 680 comentários. Deixa eu ver, qual que é o ícone de comentário aqui, hein? Comment. Não é comment, né? Deixa eu ver aqui no regular, o que eu quero. Não é esse aqui, ó. Quero esse aqui, ó. Message lines. Copiei, venho aqui, só colo que ele já muda. Tá? Vou colocar ele, tirar do sólido, botar regular. Ótimo, excelente. E aqui nesse primeiro eu quero o quê? Não preciso ter ícone. Eu quero temporada 1, certo? E aqui eu quero ter o mesmo dotzinho que eu pus aqui, ó, nesse episódio. Eu vou colocar aqui. Só que ele vai ser laranjinha também, igual esse cara. Então, temporada 1, episódio, vou colocar aqui, 8. Tá? Então, seria isso. Seria episódio e número de comentários. Agora eu só venho aqui e eu duplico, tá? Poderia criar componente? Poderia, só que esse vídeo iria ficar muito grande, não é a minha intenção.
Então vou colocar as minhas séries aqui de novo. E beleza, então aqui já tenho, né, as minhas séries aqui bonitinho. Então já temos, revendo, nave, slider de séries, slider principal, hero tá pronto. E agora nós temos aqui o nosso carrossel, né, com as categorias de categoria, né? Então séries mais assistidas, episódios mais comentados. E aqui, pessoal, pode ter N categorias, né, a depender do cliente, tá? Então, beleza. Bora seguir para a parte de, vamos ver aqui no wireframe, para a parte de ranking, né? Então aqui a gente tem o nosso ranking. Então vamos desenhar aqui bem rápido o nosso ranking, porque esse vídeo já está ficando muito longo. Vou copiar para cá, né? Deixa eu ver quanto está aqui, 79, 80 da margem. Não precisar dessa seta, porque o ranking não vai ter detalhes, né? Deixa eu só agrupar esse cara aqui de cima. Beleza. Então aqui vai ser top strings. Opa. Top strings. Certo? Então aqui a gente iria criar top strings e a gente poderia criar os outros rankings depois. Antes da gente começar a criar de fato o nosso ranking, a gente vai começar a criar um card, né? A gente cria um ranking só e depois só duplica e muda alguns dados, tá? Então esse card aqui vai ter 410 pixels de largura, tá? Ele vai ser branco com opacidade de 4%. Vai ter uma borda também branca com opacidade de 4% também, tá? E um radius de 12. Eu tô achando que 4 tá pouco, hoje eu vou pôr 6. Não sei se ficou muito, vamos pôr 4 mesmo. Beleza, e aqui vai ser o nosso ranking, tá? Então, vou começar de fato com o rankingzinho aqui, número 1. Aí vai ter número 1, número 2, número 3, né? Deixa eu dar um zoom aqui pra gente ver um pouquinho melhor. Eu gosto de uma fonte, cara, quando eu trabalho com ranking, que é essa aqui mesmo, ó, essa Chivo. Eu gosto muito dela porque ela tem um número bem interessantezinho, sabe? Deixa eu ver aqui, light, tá, vai, não é essa. Chivo Extra Light. Isso, não é Chivo Mono, é só Chivo. Beleza, Chivo Extra Light, 24 pixels da borda. E beleza, aqui o que eu quero fazer é, eu vou ter qual que é o lugar nesse ranking, então número 1, número 2, número 3. Eu vou ter qual que é o streaming, então precisa de ter uma imagem desse streaming, no caso a logo e tal, o nome desse streaming e a quantidade de usuários do banco de séries que assiste nesse streaming, tá? Então vamos lá, vamos fazer o nosso cardzinho da logo, que ele vai ter 38 por 56, um radiozinho aqui de 4, não, 4 tá bom, 4 tá bem legal. Vamos alinhar aqui os dois no centro, 24 pixels da margem, entre eles pode colocar 12 pixels de espaçamento, né? E aqui a gente poderia colocar o nome desse serviço, né? desse streaming, que vai ser na nossa fonte ali mesmo, tá? Então beleza, essa fonte vai ter 16 pixels e vai ser regular. Belezinha. Então consigo também alinhar aqui tudo ao centro e vou alinhar aqui 12 pixels também. Deixa eu agrupar esses dois aqui, dou um auto layoutzinho para tudo ficar bacaninha. Beleza, agora o que eu quero vou só duplicar esse nome aqui e vou colocar um número, sei lá, 10.820 pessoas assistiram essa série. Então posso colocar aqui desse lado direito, 24 da margem, posso vir aqui, eu copio um ícone, jogar esse ícone para cima,
Eu posso colocar aqui, user. Aqui, perfeito. Cara, eu não gosto muito desse ícone de usuário do Font Awesome. Deixa eu pegar um outro íconezinho aqui que eu tenho, que eu sempre uso nos meus projetos, que é esse íconezinho aqui, ó. Esse íconezinho eu criei ele tem muitos anos atrás, muitos anos, e eu uso ele para todos os apps que eu construo que precisa, né, de um ícone desse. Então eu uso ele para basicamente tudo, tá? Dou um espaçamentozinho aqui de 4 pixels, alinho um pouquinho mais aqui, belezinha. Tá, então tá pronto, né? Auto layout em tudo. Agora eu vou só duplicar. Dupliquei aqui, 20 pixels, dupliquei de novo, 24 da borda certinho. Aqui eu mudo, vou colocar Apple TV Plus. Aqui eu vou colocar Prime Video e beleza. Esse número aqui eu posso mudar ou não, enfim, tanto faz. Fique à vontade. Vou colocar ele light. Coloquei ele light. E beleza. Certinho. Agora eu vou só colar a logo, né, dos meus serviços aqui. Pode ficar à vontade para procurar no Google, pegar a logo de cada um desses para poder fazer no seu também. Belezinha, pessoal. Estamos aqui agora com os ícones bonitinhos, 1, 2 e 3, certo? Então aqui a gente tem todo mundo certinho. Então temos o nosso ranking pronto, tá? Então nosso ranking está pronto. E aqui, pessoal, pode ser 1, 2, 3, pode ser até 5, ranking de 10, de 15, enfim, depende do que o cliente quer. Agrupei aqui. O que eu faço agora é o que? Eu só duplico, tá? Eu só duplico, deixa eu colocar 24 e duplico de novo. Belezinha. Aí agora eu consigo só trocar, né, quais são os tipos de ranking. Então aqui pode ser top alternativos. Eu tenho uma listinha aqui que eu fui salvando do ranking deles, né, do ranking do próprio banco de séries. Então vou só copiar e vou colar aqui, tá? Beleza. Top nacionais, que é um dos rankings que eles têm também. Posso colocar aqui Sintonia, Masterchef, Drag Race. E agora eu só vou colocar as minhas imagenzinhas. Beleza, pessoal? Então já estamos aqui com as imagens atualizadas, né? Eu sempre corto o vídeo para não ficar muito longo desse jeito. E o que iria faltar agora seria o footer, né? O rodapé do site. Mas nós não vamos construir juntos, tá? Senão esse vídeo vai ficar muito grande, que não é a minha intenção. Já está grande, na verdade, né? Então, eu vou construir aqui, eu vou cortar o vídeo. Quando eu voltar, já vai estar construído e eu só apresento para vocês como que ficou. Beleza, pessoal? Então, estamos aqui com o nosso footer, né? O nosso rodapé, que é basicamente uma área em que os usuários poderiam ver mais links daquele site, tá? Basicamente isso. E aqui uma oportunidade para poder baixar o app deles, tá? Ou seja, falando que existe nas duas lojas ou através do QR Code, né? O usuário pode escanear esse QR Code e baixar o app, tá? Na versão mobile poderia ter um botãozinho, né, que já manda direto para a loja também. Então, pessoal, vamos lá, revendo aqui, ó. A gente saiu desse site maravilhoso aqui, como você está vendo, com os rankings, com esses sliders, com essa navegação incrível, para esse site aqui infinitamente melhor visualmente e que vende, né, muito mais a imagem da empresa do que o site anterior, né? Então aqui a gente tem uma nova nave, mais oportunidade para o usuário engajar com o app através desse mini slider principal em que os usuários poderiam ver, né,
as séries que o site quer promover, pode ter propagandas, pode ter parcerias, enfim, uma área gigante para eles poderem ganhar dinheiro também. E aqui embaixo, né, a área de essas seções, né, com diversas categorias, né, e aqui poderiam ter várias categorias para baixo. E a parte de ranking, né, que pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15, enfim, é o que o cliente desejar. E aqui a parte de filter muito mais sóbrio, muito mais profissional. É o melhor site do mundo? Vai aumentar conversões e tal, etc? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente só consegue entender isso testando, colocando no ar, né? Uma coisa interessante é que a gente poderia explorar outras coisas aqui, poderia vir uma busca bem grande nesse hero, poderia ser um hero explicando o que é o banco de séries, né? Ao invés de trazer uma série direta. Então tem várias oportunidades de teste e melhoria, mas particularmente eu estou bem satisfeito com esse resultado final. Bom pessoal, e é isso, a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, deu muito trabalho para poder fazer. Então deixa o seu like, deixa um comentário aqui se você gostaria que eu redesenhasse algum outro site, manda o link aqui também. E deixa o seu comentário se você curtiu. Se você não curtiu, escreve também, cara. É sempre muito bem-vindo. Feedback é sempre muito bem-vindo. Enfim, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. E te vejo na próxima semana e tchau!